Meu nome é Ayla, eu sou oncologista clínica e estou aqui com o Dr. Bruno Benigno, que é urologista, e Dr. Paulo Lázaro, que é o radioterapeuta. Estamos num evento de conscientização do câncer de bexiga, aproveitando o mês de julho aí. E será um evento OncoScience, né? Boa noite a todos, tudo bem? Boa noite, Ayla. Boa noite, Paulo. Um grande prazer estar aqui com vocês. Bom, então o Dr. Bruno vai falar a respeito do câncer de bexiga e a gente vai fazer um bate-papo aqui, que a ideia é trazer informações para a sociedade se conscientizar dessa patologia, dessa doença, porque como a gente sempre fala na oncologia, quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de cura, né? Então, vamos lá. Maravilha, Ayla, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês nesse evento da OncoScience para falar de um tema que ainda é pouco divulgado, né, na mídia tradicional, né? Nós oncologistas acabamos tendo uma grande parte do volume do consultório, pacientes com câncer de próstata, mas lembrar que o câncer de bexiga, claro, é uma doença que acomete tanto homens quanto mulheres, exato, né? E é uma doença que tem uma certa frequência e uma certa relevância no nosso meio. Então, alguns números. Aproximadamente 10 mil casos novos de câncer de bexiga são detectados todos os anos no Brasil, segundo estimativas do INCA. Esses dados aqui são de 2020. E a proporção de homens e mulheres afetados ela não é de forma igual, bem equilibrada. Aproximadamente 7.500 homens para 3.000 mulheres. Isso provavelmente está relacionado aí ao tabagismo, que é mais frequente nos homens, mas esses números têm mudado em relação à incidência aí das mulheres pelos hábitos também. É uma doença que tem uma alta letalidade, então aqui a gente espera aproximadamente 4.500 óbitos relacionados ao câncer de bexiga no nosso país todos os anos. E os principais fatores de risco dessa doença são, né, a idade. A gente sabe que quanto mais o indivíduo vive, ele tem mais risco por acumular mutações no tecido no decorrer da vida. Sabemos que homens brancos têm uma incidência um pouco aumentada, isso não é muito bem explicado na literatura médica, né? E mais o tabagismo, sim, é o fator de risco mais importante. Então, a maioria dos cânceres de bexiga estão relacionados ao consumo de cigarro. 50% a 70% de todos os casos que nós diagnosticamos estão relacionados ao consumo do cigarro. E exposição a agentes químicos, como derivados do petróleo, aminas, benzinas, mas lembrando que essa exposição não pode ser uma exposição eventual. Ela tem que ser uma exposição que ocorre em décadas, tá? Bom, avançando, quais são os principais sintomas do câncer de bexiga? Boa parte dos pacientes não tem sintoma nenhum. Eles vão procurar o urologista, o ginecologista, o cardiologista, fazem um ultrassom, um check-up e acabam descobrindo um nódulo na bexiga. Mas quando a doença traz algum sintoma, ela pode se manifestar como sangue na urina, uma dor durante a micção, durante o ato de urinar, uma necessidade frequente de ir ao banheiro ou até mesmo retenção urinária. A gente agora está começando a ter mais atenção para patologias que também não são tão frequentes, né? Como você comentou, é uma patologia que é menos frequente do que o habitual, ainda bem, né? Ela tem um fator bem importante que é o tabagismo, que a gente também está acessando e está conseguindo por campanhas educativas diminuir na população, mas o fato é que sangramento urinário, principalmente para o homem, é algo que não é tão comum de ter outras etiologias, então acaba que eventualmente ele já procura o médico. A mulher, como ela estava comentando, às vezes pode deixar passar por um tempo. Falamos que a detecção precoce do câncer de bexiga ela pode ser feita pelos dados clínicos do paciente, então ele pode chegar com um quadro de sangramento no consultório com essa queixa, ou um achado de sangue na urina por um exame de laboratório, né? Às vezes o paciente não percebe também que tem o sangramento, né? E o médico vai e detecta através daqueles exames de urina. Falou, doutor, eu nem sabia que eu tinha sangue na urina. Isso acontece com uma certa frequência. E, como eu falei, nos grupos de risco a gente pode rastrear precoce e o exame de imagem pode dar aquela camada extra de suspeita, né, como ultrassom, a tomografia e a ressonância. Agora, lembrando que esses exames eles não são capazes de confirmar o diagnóstico de câncer de bexiga, né? E aí que entra essa biópsia que tem que ser feita por nós urologistas. Essa biópsia é feita com o paciente dormindo, ela é chamada cistoscopia, que na verdade nada mais é do que uma endoscopia da bexiga,
né, onde nós entramos com uma microcâmera, identificamos aqui a área onde a lesão se encontra. Então aqui é uma tomografia, é um corte um pouquinho confuso para entender, mas percebam que essa parte branca é a urina, o contraste, essa falha aqui de enchimento é o nódulo na bexiga, que também aparece no ultrassom. Mas o diagnóstico só é feito quando o urologista coloca essa câmera dentro da bexiga e vê essa imagem, que é um exemplo de um tumor de bexiga, que esse aspecto que lembra um coral, né? Claro que tem várias formas de apresentação, mas essa aqui, digamos, é a mais frequente. E aí sim é feito uma biópsia. E esse material ele vai para análise no laboratório por um médico chamado patologista. E ele sim vai dizer: é câncer, não é câncer e qual tipo de câncer. Então, respondida essa primeira pergunta, qual que é o tipo, o nome, o sobrenome do tumor, a próxima pergunta é que toda a equipe multidisciplinar precisa saber qual que é a profundidade da invasão desse tumor. E isso, para quem está nos assistindo, é talvez a informação mais importante de todas. Eu acho que, para deixar de mensagem, né, sobre esse tópico, às vezes chegam os pacientes no consultório muito apreensivos, que querem começar o tratamento logo porque eles fizeram um diagnóstico, né? Então, tem uma urgência para se começar o tratamento, mas nós não podemos começar o tratamento sem ter todos os diagnósticos estabelecidos, que seriam o tipo de tumor e se ele tem ou não metástase e quais órgãos estão envolvidos. Então, é de fundamental importância a gente ter o diagnóstico histológico, que a gente fala, que é com a biópsia, e também o estadiamento do paciente. E é muito importante a gente ter todos esses dados para estipular um tratamento. E, com certeza, quando a gente não tem uma doença metastática, é nessa hora que o urologista e o oncologista precisam se conversar. É muito importante essa divisão aí de tarefas, mas ao mesmo tempo esse sinergismo e esse compartilhamento aí de conduta. Então aqui, primeira pergunta, lembrando que nós temos que responder: qual é ou não câncer de bexiga? Qual o tipo de câncer de bexiga? Terceiro, qual a profundidade do câncer de bexiga? E como é que a gente descobre isso? Através dessa etapa do tratamento que chama raspagem de bexiga. RTU, que do termo médico significa ressecção, que é raspagem transuretral, ou seja, uma raspagem feita através da uretra do paciente. Segundo, se essa doença não é profunda, não invade o músculo, nós podemos evitar, claro, não vamos indicar uma cirurgia na maioria das vezes. Então é feito um tratamento com uma imunoterapia já de 40 anos, que é a tão conhecida BCG. Passada essa etapa, o cirurgião vai definir o tratamento, né? Se o paciente vai para uma cistectomia, que é o termo de retirada da bexiga, e aqui existem várias formas de fazer. Basicamente, ela pode ser feita aberta, por vídeo ou por robótica, e como essa bexiga vai ser reconstruída, se sim ou se não. Mas, Paulo, a gente sabe que, infelizmente, não são todos os pacientes que são candidatos a uma preservação de bexiga. Então, você pode trazer para a gente aí quem são os pacientes que seriam talvez os melhores candidatos para a gente trazer para a mesa, né? E deixando claro para quem está nos ouvindo, a radioterapia de preservação, ela ainda não é o tratamento padrão para o câncer de bexiga invasiva. A cirurgia ainda é o padrão ouro, né? Tudo é comparado à cirurgia, mas existem já estudos mostrando que ela é equiparável em muitos aspectos à cirurgia tradicional. Exato. A gente tem, na verdade, sempre esse papo muito reto, muito franco com os pacientes em relação à cirurgia ser o tratamento de eleição para o câncer de bexiga. A gente sabe que os pacientes eventualmente foge um pouco, né, da cirurgia por medo, inclusive, de efeitos colaterais, mas tudo tem efeito colateral, como a gente estava comentando, né, Bruno? O fato radioterapia para preservação de bexiga, infelizmente, não é para quem quer, como a gente comentou, é para quem pode. É para quem tem tumores iniciais, o tumor pequeno, T1, T2, aqueles pacientes ideais que a gente consegue fazer uma ressecção transuretral que você comentou, uma boa ressecção que você consegue tirar toda a lesão, né? E pacientes que tenham uma lesão que não seja, como eu tinha comentado anteriormente, que ela não esteja em toda a parede vesical, porque senão a gente tem que tratar com uma dose muito alta toda a bexiga, o que causa um efeito colateral muito grande, né? Para o câncer de bexiga, né, a gente tem uma quimioterapia que nos acompanha aí com bons resultados,
que é a platina, né, que é a cisplatina. Então, principalmente, se aquele paciente, como o Bruno falou, tiver a muscular invadida, a gente prefere fazer, por conta de dados, né, estudos clínicos, de aumento de sobrevida, fazer o tratamento antes da cirurgia, né? Depois faz a cirurgia, então segue esse paciente. Também, às vezes, quando o paciente vai para a cirurgia inicialmente e depois volta para o oncologista, a gente precisa avaliar se esse paciente ele é elegível a fazer o tratamento quimioterápico. Então, mesmo na neoadjuvância, que é na quimioterapia antes da cirurgia, a gente tem os critérios de elegibilidade do paciente para ele fazer químio. Quando a doença é metastática, que a gente já tem uma doença que já acometeu outros órgãos, é uma doença disseminada, a gente ainda tem o padrão de se fazer primeiramente a quimioterapia, e se o paciente tiver um resultado positivo, doença estável, resposta à quimioterapia, a gente faz a imunoterapia. A imunoterapia, nesse sentido, é uma imunoterapia de manutenção, né? Mas tem alguns pacientes que não são elegíveis à quimioterapia por conta de fragilidade, mesmo de outras comorbidades, e que não tem performance, a gente também pode fazer uma imunoterapia. E também a gente tem no cenário de doença metastática outras novas drogas, né? Que são drogas bastante interessantes, que são a terapia-alvo, né? Então a gente também tem terapia-alvo para aqueles pacientes que têm uma mutação, uma fusão específica de FGFR, a gente tem uma terapia-alvo para esses pacientes, né? Então, eu acho que a gente avançou bastante no tratamento sistêmico, né? Quimioterápico, imunoterapia e terapia-alvo para os nossos pacientes. Bom, eu queria agradecer a oportunidade, foi um ótimo papo. Acho que a gente pode aprofundar bastante na próxima vez que a gente se encontrar. Então fica aí o convite para quem está nos assistindo para voltar aqui e assistir novamente a nossa discussão. Aproveitando, então, já que o Paulo falou, próxima semana, ainda nesse mês, a gente vai fazer uma live, que estão todos convidados, que é uma live para tirar dúvidas, né? Então, tudo que vocês quiserem saber sobre câncer de bexiga... Bom, eu tenho só que agradecer ao convite da Oncoscience. Paulo, Ayla, muito obrigado aí. Obrigada, e até a próxima. Pessoal, Obrigado, até tchau, mais. pessoal. Tchau. Até a Tchau. próxima. Tchau. Valeu.